Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Profetizando Vida, programa da Igreja Batista Nacional em Afonso Cláudio, aqui na região serrana do Espírito Santo. Alegria estar com você neste momento. Eu sou o pastor João Antônio e é uma grande alegria poder trazer mais uma vez uma porção da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar o seu coração. Eu pergunto a você, para quem você está olhando no que se refere à vida espiritual? Quem tem sido seu exemplo de fé, de virtude, de vida? Por que muitas pessoas abandonaram a fé? Por que muitas pessoas desanimaram? Por que muitas pessoas abandonaram a caminhada? Porque estavam olhando para a pessoa errada. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, e a partir do verso 1, ele diz o seguinte: portanto nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, e corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e agora está assentado à direita de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha contradição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não desanimem. Jesus precisa de ser Ele, o nosso exemplo de fé. Se nós olharmos para Jesus, nós nunca vamos desanimar. Se nós pensarmos no que Cristo passou por nós, no que Ele enfrentou por nós, para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação, nós nunca vamos desanimar. Mas quando nós fazemos da nossa referência alguém, uma pessoa, seja um pastor, seja um padre, seja um outro líder espiritual, nós corremos o risco de cair, corremos o risco de desanimar, porque pessoas decepcionam as outras pessoas. E aí aquela pessoa que você tanto admira, aquela pessoa que você coloca tanto fé nesta pessoa, ela pode desanimar, ela pode cair, ela pode cometer um erro, e aí você pode desanimar da sua caminhada. Lembre que a igreja, ela é composta de pessoas como você, pessoas de carne e osso, pessoas que têm emoções às vezes afloradas, pessoas que erram. Quem não errou nesta vida? Dá uma olhada para os grandes homens de Deus que passaram pela história: Abraão, Noé, Jacó, Davi e os outros grandes homens de Deus. Todos eles tiveram seus altos e baixos, todos eles tiveram grandes virtudes, mas também cometeram erros. E então, se nós fizermos de um homem comum, de carne e osso, a nossa grande referência, nós podemos também cair. Por isso que Jesus, no meio daquela tempestade, quando ele se revela aos seus discípulos, e Pedro quer andar sobre as águas também com Jesus, e Jesus disse: pode vir. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro caminhou bem, no meio da tempestade, no meio daquelas ondas, daquele mar bravio. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus, ele afundou, e Jesus teve que socorrê-lo, porque ele deixou de olhar para Jesus. Sabe, todas as vezes que nós deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar para as pessoas, nós também estamos sujeitos a nos afundar. Estamos sujeitos a cair
estamos sujeitos a desviar da nossa rota espiritual. Para quem você está olhando? Quantas pessoas, queridos, que estavam caminhando bem na vida espiritual, quantas pessoas que estavam caminhando bem na sua fé, no seu relacionamento com Deus, mas começou a olhar para as pessoas e aí disseram: a igreja está cheia de gente falsa, a igreja está cheia de gente que faz fofoca, a igreja está cheia de gente que faz isso, que faz aquilo, e falta amor, e falta perdão. Querido, você tem que entender que a igreja é gente igual a você mesmo, que tem virtudes, mas também tem erros, que tem coisas boas, mas que também tem problemas. Você não pode desanimar da sua fé por causa de pessoas. Você não pode desanimar do seu relacionamento com Deus por causa de pessoas que erram, que falham. Afinal de contas, elas são pessoas. Às vezes você precisa de pensar na igreja como um hospital. Quando você entra no hospital, você vai encontrar pessoas doentes, que como você, foi ali para ser curada, para ser tratada. E assim aquelas pessoas que estão lá na igreja, elas são pessoas que também chegaram ali cheias de traumas, cheias de problemas, algumas cheias de mentiras, cheias de vícios, cheias de coisas, cheias de pecados, para ser tratadas pelo grande médico da nossa alma, o Senhor Jesus. Então pense, se você olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, você vai ficar firme e você vai caminhar até chegar ao final desta nossa caminhada humana, dessa corrida humana, que é o nosso encontro com o Senhor Jesus. Mas se você começar a olhar para as pessoas e buscar erro nas pessoas, com certeza você vai cair. Você não vai conseguir ficar de pé, porque as pessoas erram. Todas as pessoas erram. Me mostra uma pessoa da Bíblia que não cometeu erro. Uma pessoa da Bíblia que não pecou. O único que não pecou foi Jesus. Ele disse: quem é que me convence do pecado? Quem é que me convence do pecado? E todos ficaram calados. Por quê? Porque ninguém nunca jamais viu algum erro, algum pecado em Jesus. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, ele falou: porque todos pecaram, e por isso estão destituídos da glória de Deus. Jesus foi o único ser humano que passou nessa terra e não cometeu pecados. O único ser humano que viveu sem pecados neste mundo foi Jesus. No demais, todos os grandes homens, os grandes heróis da fé, todos eles cometeram pecado. É por isso que você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para Cristo. Lembra que os homens pecam. Eles são homens, eles são seres humanos. E mais cedo ou mais tarde, muitos deles decepcionam. Muitos deles, num dia difícil, ruim da vida deles, cometem pecados. Então, eu digo para você, eu aconselho a você, pare de olhar para as pessoas e comece a olhar para Jesus. Somente assim você vai conseguir viver a sua vida espiritual de maneira poderosa, e você vai conseguir chegar até o final da carreira que lhe está proposta, que é o final dessa vida humana, até nos encontrarmos com nosso Senhor Jesus, para vivermos com Ele para sempre no céu de glória. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu oro neste momento, Senhor, para pessoas, ó Pai, que estão desanimadas,
Às vezes pessoas que estão até pensando em deixar a caminhada cristã, ou até pessoas que estão desviadas da fé, porque olharam para o homem, olharam para as pessoas, ó Pai, e por isso elas desistiram, Pai. Porque a igreja, Pai, ela é formada por pessoas que, como cada um de nós, estão ali tentando buscar a cura, buscando ser melhor a cada dia, tentando viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Mas muitas vezes erramos, ó Pai. Falamos o que não deveríamos falar, agimos de maneira que não deveríamos agir, nos comportamos de maneira inadequada, mas nós seguimos adiante, Pai. Nós continuamos a nossa caminhada olhando para Jesus. Quantas vezes caímos, mas nos levantamos, nos colocamos de pé e continuamos nessa caminhada, Pai, sabendo que aquele que começou em nós a boa obra, Ele completará esta boa obra até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Levanta, Pai, aquele que está caído, aquele que está abatido, aquele que está desanimado. Renova, Senhor, a cada um neste momento, Senhor. Eu te peço, renova, Senhor, meu Deus, para que ele possa se levantar e se colocar de pé e olhar para Jesus e entender que Jesus é o único que jamais vai nos decepcionar, é o único que jamais vai cometer algum pecado, e que assim, meu Deus querido, eles possam caminhar olhando para o Senhor Jesus Cristo, sempre olhando para Jesus, porque somente assim, ó Pai, nós vamos conseguir chegar no céu de glória. Eu agradeço ao Senhor, ó Pai, por esta palavra que vai despertar muitas vidas, ó Pai, que vai, meu Deus, trazer muitas vidas de volta para a caminhada cristã. Eu oro, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. E se você parou de caminhar, se você desistiu da caminhada cristã por causa de alguém, ou por causa de muitas pessoas, ou porque você viu muitos defeitos na igreja, lembre-se, o único que não tem defeito é Jesus. O único que não vai errar e que não vai te decepcionar é Jesus. Volte para a caminhada, porque a igreja, ela é um grupo de pessoas como você mesmo, cheio de erros e defeitos, mas que estão procurando em Jesus ser melhor a cada dia. Deus te abençoe. Que a graça e a paz bendita do Senhor Jesus seja sobre o seu coração.